O Observatório da Língua Portuguesa é hoje uma instituição da maior importância, uma vez que falar da língua e da cultura no contexto presente é lançar pistas criativas e inovadoras que serão certamente fundamentais para a superação das dificuldades com que nos deparamos. Há dias recordava uma célebre entrevista dada por Hannah Arendt relativamente à sua reflexão filosófica, e ela dizia que aquilo que verdadeiramente subsiste, aquilo que permanece, é a língua. Que queria dizer Hannah Arendt com isto? Que, afinal, quando falamos de cultura, de humanidade, de comunicação, de reconhecimento, nós estamos-nos a reportar a esse elemento de identidade fundamental que nos permite entendermos-nos, mas simultaneamente distinguirmos-nos. E esse elemento é a língua. Em Portugal, falar da língua é falar de uma língua que tem expressão universal e que é falada por mais de 200 milhões de pessoas. Isso é uma grande responsabilidade, mas simultaneamente é, no domínio económico e social, algo que tem virtualidades absolutamente extraordinárias que não podemos deixar de aproveitar. Se Hannah Arendt dizia o que fica é a língua, afinal não podemos esquecer que quando nos reportamos ao património cultural imaterial, nós estamos em primeiro lugar a reportar-nos às formas de comunicação, à língua. O Observatório da Língua Portuguesa propõe-nos um desafio. E o desafio é mobilizar a sociedade civil para as questões da língua e da cultura. Afinal, como é que podemos mobilizar a sociedade civil, as suas organizações, os cidadãos, relativamente a essa tarefa fundamental? É indispensável aí sermos criativos, sermos inteligentes, e, de algum modo, entendermos que temos de dizer aos cidadãos que eles têm um papel a desempenhar na defesa e salvaguarda da língua portuguesa. Em primeiro lugar, na educação. É indispensável percebermos que a educação é a pedra angular perante a qual nos encontramos. O mundo contemporâneo é um mundo de várias línguas, é um mundo de várias culturas. Mas essa circunstância de termos várias línguas e várias culturas obriga a percebermos que, antes de tudo, é indispensável educarmos os nossos jovens e os nossos cidadãos para comunicarem da melhor maneira com a língua que têm e que os identifica. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que dizer que a qualidade da educação da língua é fundamental. Sabemos que vários estudiosos desta questão nos dizem que o futuro da comunicação obriga a que um cidadão culto domine bem a sua própria língua e tenha conhecimentos que lhe permitam comunicar em
duas outras línguas estrangeiras. Este aspecto é importante, uma vez que algumas décadas atrás julgou-se que a tendência seria para termos uma única língua franca, o inglês, e através dessa única língua franca todos nos iríamos entender, de algum modo como se o inglês se tornasse uma espécie do novo Esperanto. Não é assim que se passa. A língua franca é muito importante. É indispensável que nos entendamos através de uma plataforma comum. Mas, se falarmos das negociações económicas, sociais, das relações culturais, não podemos esquecer que uma língua franca apenas é pouco. Fala-se, por isso, do inglês como língua franca, usando a expressão o globish, a língua da globalização. Ora bem, essa língua da globalização normalmente é uma língua relativamente pobre, pobre no seu vocabulário, pobre na sua expressão. É indispensável haver línguas francas. O português, o papiar cristão, foi a língua franca do século XVI, ela tem reminiscências ainda hoje, mas temos que entender que o futuro das línguas é caracterizado por alguns elementos. Primeiro, a necessidade de dominarmos bem a língua materna, de termos conhecimentos adequados relativamente a essa língua materna. Em segundo lugar, podermos ter acesso a pelo menos duas línguas estrangeiras que nos permita comunicar da forma mais próxima possível. É por isso que, ao falar do papel da sociedade civil, eu começo pela educação e começo por salientar a importância absolutamente fundamental de termos um bom ensino da língua materna e das línguas estrangeiras. Isso é absolutamente fundamental. Está ao nosso alcance, está ao alcance das escolas, está ao alcance das comunidades educativas, dos professores, dos pais, dos alunos, de todos. Portanto, eu diria que o primeiro passo para mobilizar a sociedade civil em torno da defesa e salvaguarda da língua está na preservação da educação e da qualidade da educação para todos. A sociedade civil aqui tem um papel absolutamente fundamental. A relação entre escola, família e comunidade assume neste domínio um papel absolutamente crucial. Portanto, temos que a educação das línguas nacionais, o multilinguismo, são fatores de criatividade e de criação. O futuro das línguas é um futuro de diversidade. Teremos mais do que uma língua e teremos a relação dialógica entre essas várias línguas. O português é uma língua que nasce com poetas e trovadores. É a língua que nasce no Ocidente peninsular. É a língua ligada ao nosso rei Dom Dinis, que tomou essa medida absolutamente pioneira de substituir o latim pelo português na língua dos tabeliães. Ora, quando nós pensamos nessa língua gerada no Ocidente peninsular, nós pensamos na projeção que a mesma teve em todo o mundo. Projeção no Índico, projeção no Atlântico Sul, projeção, no fundo, universal. Hoje, o português é uma língua partilhada pelos países membros da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, a CPLP. Mas mais do que isso, uma vez que cada passo há consciência, designadamente nos países emergentes, de que as relações internacionais no futuro obrigam a valorizar
a educação das línguas e, em particular, a valorizar a língua portuguesa. Cultura de várias línguas. Língua de várias culturas. Esta fórmula, que tenho muitas vezes usado, poderá parecer paradoxal, mas não é. É uma fórmula que nos permite entender que a diversidade marca a dimensão universal da língua portuguesa. Não podemos esquecer a relação da língua portuguesa com os crioulos, não podemos esquecer a relação da língua portuguesa com o Téton, em Timor-Leste, que tem características próprias, mas cuja ligação à nossa língua é muito importante. E, sobretudo, não podemos esquecer o facto de a língua portuguesa ser hoje a língua mais falada no Hemisfério Sul, graças, naturalmente, à expressão do Brasil e dos falantes do país irmão. O futuro do português e das línguas ibéricas, em especial o português e o castelhano, é um futuro que apresenta indiscutíveis potencialidades. Nesse aspecto não somos concorrentes, somos naturalmente aliados. E é por isso que aqui a sociedade civil, para além do domínio educativo que já referi, tem um papel a desempenhar, através das suas associações, através do envolvimento dos agentes económicos e sociais. Não podemos esquecer, afinal, que, como línguas maternas, o português e o castelhano vão ser, no futuro, línguas de grande expansão. Hoje, o português é a terceira língua europeia mais falada no mundo. Não é ainda a terceira língua mais influente. Mas a tendência será para que, a pouco e pouco, vá ganhando influência. Vemos isso, aliás, no progresso muito significativo já verificado na internet, onde os conteúdos em língua portuguesa são cada vez mais significativos e importantes. E há outro domínio onde a sociedade civil pode e deve intervir. É indispensável percebermos que os conteúdos nas novas tecnologias de informação e comunicação vão ter que ser enriquecidos. Por outro lado, é indispensável percebermos ainda que há desafios muito exigentes, que têm que ser cumpridos para que o português possa ser não apenas a terceira língua mais falada da Europa no mundo, mas uma das mais influentes línguas. Em primeiro lugar, a questão da língua usada nas universidades e nas academias. Em segundo lugar, os vocabulários científicos. É indispensável trabalharmos no aperfeiçoamento dos vocabulários científicos. E aqui as comunidades científicas têm um papel absolutamente insubstituível. Por outro lado, o desenvolvimento do diálogo entre as literaturas e a arte. É indispensável percebermos aqui que a literatura da língua portuguesa é cada vez mais significativa. Os nossos escritores, os escritores da língua portuguesa no mundo, das culturas da língua portuguesa, têm aí um papel absolutamente decisivo. E é um apelo, e é um desafio que, naturalmente, não podemos esquecer. Conclusões? Em primeiro lugar, perceber que temos de afirmar a cidadania através da língua. Bom culto da língua. Bom domínio da língua. Melhor comunicação. Isso significa melhor cidadania. Em segundo lugar, maior rigor na educação. Na educação da língua materna e das línguas estrangeiras. Em terceiro lugar,
progresso significativo nos trabalhos no que se refere aos vocabulários científicos. Em quarto lugar, o reforço da presença nas novas tecnologias de informação e comunicação, designadamente na internet. Em quinto lugar, alianças estáveis internacionais, de modo a que possamos atingir os objetivos pretendidos de maior influência, de maior qualidade. Depois, privilegiar a qualidade. E, no fim, uma afirmação gradualista, uma afirmação que nos permita, a pouco e pouco, termos a presença da língua e das culturas da língua portuguesa em termos relevantes no mundo. O Observatório da Língua Portuguesa, em boa hora, lança-nos o desafio da reflexão. É indispensável que percebamos, afinal, que a sociedade civil vai ter, sem dúvida, terá um papel insubstituível em reforçar a influência da língua portuguesa no mundo.